A paz! Hoje vamos estar falando sobre o Cristo revelado. Nós podemos sim, irmãos, sabemos da história de Cristo, mas pararmos em simplesmente na história parcial de Cristo e não conhecermos o Cristo revelado. Eu quero explicar isso de forma melhor através de um discípulo de Cristo, aquele que mais teve proximidade, aquele que era um discípulo que estava mais próximo de Cristo. Aqui na palavra do Senhor, nós vamos ver alguns versículos que relatam isso. Se você quiser acompanhar conosco, olha, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23, diz: um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado de Jesus. No capítulo 19, versículo 26, diz: Jesus vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava. Olha, observa bem essas frases que estão caracterizando a proximidade desse discípulo, que nós vamos usar como exemplo. Olha também no versículo 27 do mesmo capítulo 19, diz: depois disso, disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Então aqui no capítulo 21, no versículo 20, vai dizer: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E também no mesmo capítulo 21, só que no versículo 23 diz: então o discípulo que Jesus amava ficou no céu. Aqui nós vamos ver que o discípulo que conheceu o Jesus homem, que andou com Jesus, ele conheceu Jesus só de forma parcial. Esse é um dos nossos maiores perigos. Por quê? Porque nós vamos retroceder em pararmos em conhecer Jesus, só o Jesus da história. Aquele que era o bebê, sobre o nascimento de Jesus. Hoje nós vemos até a celebração sobre o nascimento de Jesus, que é o Natal, o 25 de dezembro. Só que nós não podemos parar ali. Nós precisamos prosseguir em conhecer o Cristo ressuscitado. E esse poder está quando você conhece o Cristo que está acima de todo o principado e potestade, aquele que está sentado à direita do Pai. Então, quando nós conhecemos esse Cristo agora, esse Cristo é poderoso para estar conosco, para viver em nossas vidas e habitar em nossos corações. A partir daí, você vai ver que nós precisamos desenvolver nossa salvação. Aqui, ó, acompanha comigo na leitura do livro de Apocalipse, capítulo 1. Veja comigo a partir do versículo 9, que diz assim, ó: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama. Estava exilado na ilha de Pátio. Diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama. Estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma voz como de um toque de trombeta. E a voz dizia: escreva num livro tudo que você vê e envie-os às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, olha só, ele estava aqui confuso. Ele não conheceu Jesus ressuscitado. Ele conheceu Jesus na sua humanidade, o Cristo da história. E hoje nós precisamos entender a totalidade de Cristo, quando nós vamos acompanhando a leitura, vendo Cristo aqui sendo revelado para nós depois de ressuscitado. Porque é neste momento que nós vamos ver que Jesus está tendo para nós um acesso ao nosso coração, à nossa vida interior. Olha só aqui, continuando, diz assim, ó: vestia um manto comprido, como uma faixa de ouro sobre o peito, a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chama de fogo.
Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Aqui nós vamos ver que o apóstolo João já estava conhecendo Cristo na sua totalidade, ou seja, o Cristo da humanidade, o Cristo da história, do bebê da manjedoura, mas também aquele Cristo que morreu. Agora nós estamos aqui junto acompanhando através das Escrituras o Cristo ressuscitado. E é na ressurreição de Cristo que nós temos que nos deter, porque nós teremos a vida eterna, é quando Ele ressuscita. E se nós encontrarmos esse Cristo revelado nas Escrituras, ressuscitado, é com Ele que nós teremos parte nos céus. E nós precisamos ver aqui, olha comigo o versículo 17, que diz: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ou seja, ele estava em êxtase, porque ele viu a glória ou Cristo glorificado. E a partir desse momento, tudo começa a ficar diferente, porque ele viu o Filho de Deus verdadeiro. Ah, irmãos, isso tem que falar muito comigo e com você, porque o discípulo amado de Cristo teve medo. O discípulo amado, ele caiu como morto. Ele estava aqui num estado completamente fora de si, porque ele estava em espírito, porque é em espírito que o Senhor fala conosco. Nós precisamos, nesta hora, entender a dimensão do Espírito de Deus, porque é lá que nós vamos comunicar, nós seremos alimentados, é no nosso espírito. Então nós precisamos buscar não só o Cristo da história, o Cristo que foi morto, aquele que estava lá na cruz, mas agora nós também precisamos conhecer o Cristo revelado, que quando você fechar os seus olhos e você está agora buscando Ele em fé, crendo no Senhor Jesus, Ele descerá sobre a sua vida como um relâmpago e Ele vai estar mostrando para você que Ele é aquele, o Cristo, que ama, entregou sua vida por você. Que Deus possa continuar falando com você.